Olá, bom dia! Bonjour, ça va? Tão internacional esta menina. Mas não sei passar daqui. Pronto, também não precisas, porque um episódio em francês era só muito chato. Mas se fosse em alemão parecia que estávamos tipo a discutir uma com a outra. Eu não vou tentar, está bem? Eu estava a pensar se eu conseguiria dizer algumas coisas em mandarim, mas o meu mandarim já morreu no tempo. Ong Namo, Gurudev Namo, Adi Shakti, Badi Shakti, Badi Dadi. Estou a brincar, estou a usar Gurmukhi. Estou a dizer em Gurmukhi, é a única coisa que eu posso competir contigo, não é? Não A sou nível uma- de idiomas, que Sim, nem sequer é um idioma. Nem sei como é que se pode dizer. mas é uma linguagem. É não sim, é? isso é. Então, É anterior ao idioma. já viste? Já morri, já não há como competir com isso. Bom, bem-vindos! Isto foi só uma introdução. É só para saberem onde é que estão, se situarem. Ah, Mommy sim, são thoughts. elas, ok. Ok, já me lembro. Vocês já viram o penteado samurai da Catarina? Ela quis mesmo assumir isto assim, eu achei que ela estava a gozar. É a forma como eu me sinto mais Mas eu. agora dá só um jeitinho, que entretanto Agora ficou mesmo agora mal. ficou. Há bocadinho estava fofinho. Pronto, Foi só eu agora não falar. consigo com esta bandelete. Então é assim, o tema de hoje é início de gravidez e os principais desconfortos. Sim, principalmente aqueles que não só que nós sentimos, mas se calhar aqueles que me chegam mais à consulta. Sim, eu acho que é um tema muito, muito interessante de trazer. Primeiro porque achamos que a gravidez é um mar de rosas, não é? Facto. E há muitas que são, e ainda bem, claro que sim, mas outras trazem mesmo e têm alguns desconfortos associados e alguns desafios muito próprios, para além de todas as questões emocionais, que pronto, são outros 300. Mas a nível físico, e não é uma coisa que seja muito falada, e não é uma coisa que eu acho que seja muito bem aceite para quem está a sentir, porque é aquilo de eu estou no estado de graça, agora com que cara é que eu me vou queixar que estou enjoada, é quase ok, é um sacrifício, não é, que eu assumo, e ainda bem, mas ainda assim traz mesmo desconforto que pode ser minimizado muitas vezes e que as mulheres podem não saber disso, então eu acho que é mesmo muito importante nós trazermos E aqui este fazemos tema. assim um parênteses para andarem lá para trás para um episódio de podcast que foi Gravidez não é doença, mas... É verdade. Porque acho sinceramente que até antes deste episódio podemos olhar para esse É e verdade, apontar sim. uma série de questões que, mesmo não existindo um sintoma físico de desconforto, existem alterações físicas e emocionais que têm que ser tidas em Sim, consideração. e respeitadas. Exatamente. Sim. Então, Filipa, como profissional, que casos é que te chegam mais, que sintomas é que te chegam mais a pedir ajuda? O que é normal e o que é patológico, se pudermos dizer assim? Então, a nível de grávidas, porque nós acompanhamos muitas pacientes desde a pré-conceição e a partir de qualquer etapa de gestação. Então, para as pacientes que vêm de pré-conceição, normalmente há muito poucos Era o que eu sintomas. te ia perguntar. Notas essa diferença? Claramente. Pois. Eu sei, eu tenho que fazer aquilo que tu já me pediste, que é de facto parar e olhar para, quase fazer aqui estatísticas, não é? Eu Estudar, também tenho de fazer tenho isso. mesmo, tenho que pegar nos meus dossiês e na época em que nós escrevíamos tudo à mão, porque agora está tudo em software, Sim. mas eu acredito plenamente que fazendo esse estudo, a esmagadora maioria, não acredito, eu tenho a certeza, a esmagadora maioria não tem sintomas de desconforto no primeiro trimestre. Ou são muito ligeiros, rapidamente percepcionados, rapidamente tranquilizados também. E como aí nós também já conhecemos muito bem o caso do paciente, se houver alguma coisa, estou neste momento a lembrar-me de uma paciente que teve uma ligeira náusea e uma sessão de acupuntura e acabou. E isso nem sempre é suficiente para um paciente que nos aparece, por exemplo, com enjoos e náuseas. Certo. Depois também acontece já ter passado a fase do primeiro trimestre. Sim. Porque temos muitas pacientes grávidas que aparecem no segundo trimestre, na altura do curso pré e pós-parto, ou no terceiro trimestre para fazer uma preparação mais só focalizada no trabalho de parto, que também é outra coisa. Não é exatamente igual estares no terceiro trimestre e preparar-te para o trabalho de parto ou estares
em pré-conceição ou no início de uma Uhum. gestação e preparaste para o parto. Sim. Até porque a preparação não é só para o trabalho de parto e para o parto. Pós-parto e por aí Sim, fora. sim, Portanto, sim. há uma série de questões, não é? Mas assim, no primeiro trimestre, as coisas mais óbvias são sem dúvida os enjoos, as náuseas. Algumas mulheres sofrem de azia. Há mulheres que têm dores abdominais fortíssimas. Umas que aconteceram na altura da implantação. Uhum. Outras que continuam e que não têm causa. E que aí são mesmo no útero ou são abdominal, tipo intestino, por causa Existem da os digestão? dois, existem os dois Ok. casos, mas as dores mais fortes são útero. Ok. E nós percepcionamos o útero de maneira diferente, porque para nós é um órgão curioso, Uhum. é o centro da vida. Nós temos um eixo, portanto, coração, rim, e no centro desse eixo existe o útero. Não é? Ok. Portanto, é uma estrutura energética e que, como tu vês, tem a questão genética, hereditária, imunológica do rim e depois também tens a questão emocional. Uhum. Portanto, a razão pela qual isso acontece tem uma razão muito concreta. Ok. Não é? Mas a questão assim principal, se eu tivesse que olhar para todos os casos clínicos, era sem dúvida alguma os enjoos e as náuseas. Uhum. Mesmo. Ok. A nível de, por exemplo, dores de cabeça, aparece-te alguns casos? É raro procurarem-nos grávidas, porque, aliás, grávidas que estão com dor de cabeça, com Ok. esse objetivo Ok. em concreto. Normalmente têm dores de cabeça, mas é normal. Ok. Pode-se justificar pelo aumento de fluxo sanguíneo que existe? Olha, existem vários tipos de dores de cabeça. Por exemplo, dores que são frontais estão associadas à questão do sistema digestivo, porque representa mesmo o estômago baço. Depois, quando são mais temporais, nós associamos principalmente ao stress. Ok. A nível occipital, portanto, na nuca é mais coluna, bexiga e por aí fora. O topo da cabeça é a reunião dos deuses, portanto, excesso de pensamento, muita parte emocional. Ok. E quando é na zona mais parietal, vesícula biliar, fígado, até se cai sobre os olhos, portanto, sobre a zona orbital. Mas quem nos esteja a ouvir ou a ver, quantas não temos dores de cabeça de 2 ou 3 grupos, não é? Que começam frontal, mas depois parietal e depois Espalha. cai sobre os olhos. Sim. Porque, de facto, os desequilíbrios energéticos acontecem dessa maneira. E se estiver associado à questão do fluxo sanguíneo, quem armazena o sangue é o fígado. Ok. Então, teremos certamente uma pressão sobre vesícula biliar e fígado. Portanto, Mesmo na gravidez? mesmo na gravidez. Ok. Principalmente com oscilações do humor, com hiperatividade de yang do fígado, vamos sentir uma grande irritabilidade, uma hipersensibilidade e uma repulsa. Portanto, pode haver assim alguns outros sintomas que estão juntos. Também te chegam pacientes nesses casos? Imagina, chegar à clínica porque estou muito irritada. Chegam pacientes... Ou seja, só sabes emocional. Sabes que... Sim, e adoro. Porque significa que têm uma grande consciência. É muito importante nós percebermos qual é que é o público que chega à medicina chinesa. Primeiro, eu noto uma clara diferença nos últimos 2 anos para cá. Até há 2 anos atrás, nós éramos o último recurso. Já tentei tudo e agora venho aqui. Quando a medicina chinesa foi criada, desenvolvida por prevenção. E depois adaptou-se ao mundo ocidental, digamos assim, não é? Para resolução de casos clínicos. Não significa que a China já não o fizesse, não é? Mas, acima de tudo, esta questão da prevenção. Atualmente é mesmo diferente. E eu fico tão orgulhosa de dizer isto, porque as pessoas já procuram isto com um objetivo maior de prevenir, Se manterem de saudáveis, se manterem não é? saudáveis. Bem-estar. E, sobretudo, de terem a melhor experiência possível no que concerne à gravidez, não é? Nós não... Em maneira alguma nós podemos dizer que o programa de maternidade desempodera a mulher. Nós não estamos a dizer que ela não consegue fazer sem nós. Nós estamos a dizer que conseguimos dar-lhe mais ferramentas para ela fazer ainda melhor. Isso é o que eu digo na pré-conceição, não é nunca para evitar males, é para potenciar, é para tornar a melhor experiência, sem dúvida. Porque eu acredito plenamente que todas nós temos essa capacidade. Agora, às vezes não estamos despertas, às vezes não temos ferramentas. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer, mas não sabemos como? Com o quê?
não é? Sim. E então acontece muito essa questão da emoção, não é? Virem porque não estão vinculadas com o bebê, porque queriam engravidar, mas foi rápido demais, não tiveram tempo de se preparar e afinal se calhar não estão preparadas para ser mães. Situações de perda também acontecem, é cada vez mais comum e muitas na verdade chegam-te às vezes na tua consulta e lidam com perda gestacional, por exemplo, e depois estão reencaminhadas para a medicina chinesa e é tão bonito de ver porque têm de facto uma outra consciência que é, eu sinto agora que não estava preparada ou que não era o momento e sabes que mais, o que é que eu posso fazer para tornar o meu corpo num templo? Então acho que a razão pela qual somos procuradas é mesmo variada, tanto tu como doula, eu em medicina chinesa, mas acima de tudo, se tiver que pensar em desconfortos, enjoos, náuseas, dores de corpo, cansaço, excesso de sono, pronto, uma série dessas coisas. Mas, por exemplo, quando chega à questão do excesso de sono, eu tenho que percepcionar se há um grande déficit de qi, de energia, ou de sangue, porque também pode acontecer, e isso não significa de facto uma anemia. Nós temos uma forma diferente de olhar para o sangue, ou se de facto é só fisiológico e o vosso corpo está só a pedir para vocês dormirem. Para se respeitarem. E isso também está certo, não é? Olha, e o que é que os enjoos se pode traduzir em quê? Porquê é que os enjoos aparecem? Olha, antes de eu dizer, eu quero que tu digas, porque tu vais falar mais da parte emocional, certo? Sim. E eu depois traduzo isso, porque é tão engraçado ver como as emoções estão coligadas com a fisiologia. Ok. Então, antes de entrarmos por aí, só para reforçar, eu tendo feito pré-conceição consciente, não tive desconforto absolutamente nenhum na minha gravidez. Ok. Senti dores abdominais e era por causa da digestão. Claramente cólicas. E eu lembro-me de comentar na altura com a minha cunhada, tipo, a sério, mas tu também tens, não é? Porque ela 3 meses à frente, dizer, mas tu também tinhas estas dores? Porque eu sentia que tinha gases presos. Eu lembro-me de dizer ao Gonçalo, ele, Catarina, tipo, dá, à vontade. Eu, não consigo. E isto acontecia mesmo. Imagina, estávamos nos restaurantes, eu parava ao jantar, ia à casa de banho, ficava de cócoras, literalmente. E não... Estou com garganta seca. E não aliviava mesmo. Era super desconfortável. E eu não sabia que doía. Percebes? Uma coisa é tipo, ok, tens cólicas. Outra coisa é doer mesmo. E eu nem conseguia sequer comer mais. E isso era... Pronto, isso senti. Mas claramente era pela digestão. Não consigo relacionar com questões emocionais. Percebes? Era mesmo efeito da digestão lenta. Mas imagina, tudo isso... Ou de más escolhas, mas olha, ou más escolhas alimentares. É isso que eu te ia dizer. Imagina, numa altura em que a tua energia... portanto, no primeiro trimestre nós estamos a necessitar de muita energia da vesícula biliar, do fígado e com o passar do tempo também, obviamente, do baço e do estômago. Na verdade, eu hei de preparar esse conteúdo para explicar a função energética de todos os órgãos ao longo da gravidez. Porque a medicina chinesa não é esotérica e tem de facto uma explicação e nós conseguimos fazer uma analogia, inclusive com a medicina convencional. E a minha batalha, entre aspas, é de empoderar as pessoas e saberem o que é a medicina chinesa, o que é que ela faz e não partir do pressuposto que as pessoas não vão entender. A minha consulta demora 1h30 porque eu quero explicar o que se passa com aquela pessoa e não fazer uma consulta de 30 minutos e dizer vai fazer isto para casa. Isso para mim não me faz o mínimo sentido. As pessoas têm que... Primeiro têm um poder de decisão, se aquilo lhes faz sentido ou não. E segundo, eu quero que elas entendam a prescrição, entendam o propósito do programa estar a ser definido daquela maneira para aquela família. Então, imagina, o teu organismo podia estar a dizer de facto que tinha um déficit de energia no sistema digestivo, possivelmente em consulta, e não consigo garantir que isso fosse a questão, mas muito rapidamente, porque me estás a dizer, se calhar eu teria que escolher alguns alimentos fundamentais nesta fase de gestação, ou até um suplemento alimentar, só para garantir que terias tudo do teu lado para a digestão acontecer. A digestão acontecer. E não só. Da digestão tens o intestino delgado, que é o que separa o puro do impuro, e se for puro não, a parte pura é usada para funções metabólicas e fisiológicas do teu organismo. A parte impura é então excretada. E imagina que
está muita coisa impura. Pode gerar, inclusive, até alguma estase. Não é? Portanto, podia ser isso que tu estavas a sentir. Ok. Do teu caso clínico, eu não acho que fosse só isso. Porque quando tu dizes má alimentação, não é a má alimentação que as pessoas estão a pensar. Porque tu tens uma alimentação muito equilibrada. Sim. Eu quase que creio que fosse um déficit de energia com questões de leguminosas, por exemplo. Uma Ok. coisa tão simples quanto isso. Ok? Então, não acho que fosse esse grave. Acho que era muitíssimo mais fácil de resolver, tanto que não seriam dores incapacitantes. Sim, e foram tipo, sei lá, 2 ou 3 semanas e depois Imagina, já está. não é? Sim. Exato. Sim. Agora, eu que não fiz pré-conceição consciente, que não tinha passado sequer um ano da minha chegada a Lisboa, porque tinha estado nos Estados Unidos e a alimentação era péssima, mesmo. E portanto, estava num rebuliço de mudança de casa e etc. Eu tinha acabado de mudar para a minha casa, portanto eu tinha acabado de viver sozinha. Eu tive enjoos de morte. E consegues relacionar com as emoções? Não, mas era óbvio. Era óbvio. E nós na estação, eu costumo dizer muito isto, nós dividimos. Isto foi algo que eu constatei e que falei com uma das minhas professoras para lhe perguntar se nós podíamos ver isto dessa maneira, e ela me disse sim, claramente podemos ver isso dessa maneira. Então, a primeira fase de gestação está associada à nossa infância. Então, quantas de nós não temos enjoos e que aliviam com coisas que nós comíamos na nossa infância, ou temos impulsos alimentares que já não tínhamos há décadas? Na segunda fase de gestação está relacionada com a nossa vida adulta, como mulheres, sentir-nos bonitas, vitais, e normalmente é o apogeu da nossa sexualidade. Podemos não estar com demasiada libido, às vezes estamos, mas podemos até não estar com demasiada libido, mas começamos a querer conhecer o nosso corpo. E então aqui na nossa terceira fase, no terceiro trimestre, começamos a vivenciar o ninho, não é? A mangalinha, o cuidar do lar, o ter tudo pronto para o bebê. Então começamos a nossa jornada como mães. Já somos mães há uns quantos trimestres, mas aqui enraizamos, não é? Aqui para os enjoos, eu claramente comia coisas que eu já não comia há muito tempo. E isso aliviava-te? Mas claramente, eu vou dizer o que é que eu comia no primeiro trimestre e os meus pacientes vão odiar-me. Pão rico, queijo, fiambre e iogurtes. Penitência em mim. Mas aliviava muito. Sim. E curiosamente era tudo aquilo que o meu organismo não precisava. Ele não podia ter lácteos de maneira alguma. Ele não podia ter processados. E não havia ponta por onde se lhe pegue daquilo que eu comia recorrentemente para tirar puro. Entendes? Sim. Porque o pão nem era pão. Sim. O fiambre não é... O que é o fiambre? Sim. E o queijo não era um bom queijo. O iogurte, idem. Então, nem sempre as escolhas que nós efetivamente fazemos no primeiro trimestre são as mais ajustadas ao caso clínico. E tu sentias culpa por fazer isso, ainda para mais sabendo disso tudo? Sim, só muita para culpa. aumentar um bocadinho muita a emoção. culpa. Muita culpa. Porque eu sabia que eu estava a dar um alimento nefasto ao bebê. Sabia claramente isso. Então, os meus enjoos não eram matinais, eram o dia inteiro. Era o dia inteiro. Então, a nível emocional, há aqui uma relação entre enjoos com a rejeição. É como tu vês. É, sim. Rejeição ou Como tu, dificuldade... Não como eu, sim. A Luísa tem livros escritos sobre isto, portanto Exato. dá para consultar. Rejeição, não no sentido de rejeitar a gravidez, porque há mulheres que têm enjoos e que queriam muito estar grávidas, portanto nem sequer é como no teu caso, de surpresa, não é? Não tem a ver com esta rejeição evidente, mas pode ter a ver com alguma dificuldade de aceitação daquilo que está a acontecer. Então os enjoos vêm nesse sentido. Se vómitos, se há vómitos, é ainda mais forte, não é? É como se o corpo tivesse mesmo de dizer, tipo, o que é que está a acontecer? Não sei se estou pronto para isto, sabes? A trazer aqui um bocadinho esta dúvida, que depois da dúvida também vem ainda mais a confirmação. Então há um propósito também nisto. Então, como é que tu fizeste para aliviar? Então, vou primeiro dizer aquilo que efetivamente eu recomendo, de um modo geral, porque é difícil para mim dar todas as ferramentas que de facto existem,
porque algumas eu só posso mesmo indicar para cada caso clínico. Uhum. Então vou só dizer aquelas que são mais gerais e que eu sei que, Sim. de um modo geral, são seguras para vocês de fazer em casa. Não que sejam inseguras as outras, mas nós olhamos muito para cada caso clínico. Nós olhamos muito para alguns chás. Do ponto de vista da medicina chinesa, isto explicando, nós assumimos esta questão da digestão com muito mais fogo, não é? Então, a mãe que esteja a vivenciar enjoos ou vômitos, náuseas no geral, pode estar com mais fogo do estômago. O fogo no estômago acontece, é como se fosse a nossa panela para cozinhar os alimentos, mas em excesso lesa, obviamente. Então, se este fogo for muito ativo, pode acontecer. Também temos a questão de poder existir uma energia em contracorrente, ou seja, em vez de subir está a descer, em vez de descer está a subir. E isso também pode trazer, por exemplo, fezes moles, diarreias e etc. Quando a energia do baço acaba por não estar a subir e desce, por exemplo. Ok. E então podemos ter aqui esta relação refluxo, azia, fezes moles, diarreia. Portanto, está tudo aqui a tentar ajustar-se. O chá de hortelã, por exemplo, ou de menta, são excessivamente frios. Dependendo da origem, da forma de colheita e de secagem, etc., ele pode efetivamente lesar este estômago. Ok, porque é demasiado Porque frio. é demasiado frio, não é? Ok. Então, assim, tipo, 3 dicas para lidar com os enjoos. Olha, temos a questão, muitas vezes dizem, ao acordar, ainda antes de levantar da cama, pôr uma bolacha de água e sal na boca. Na verdade, não consigo concordar com isso. Eu sei que alivia, mas reparem como isso não é comida. O que o organismo está a pedir é um alimento neutro. Ok. Não é? Como alimento neutro, nós podemos fazer uso do pão em pouca quantidade ou das sopas pela manhã. Uns caldos ajudam bastante. O que é que tu fazias ao pequeno almoço, por exemplo? Eu comia pão, na altura comia pão mais escuro, era uma das opções que tinha e que me sabia bem, em vez do pão branco. E fazia muito papas de aveia também, ia Exatamente. variando. Eu estava à espera de ouvir-te dizer Sim. isso, porque é uma das excelentes hipóteses. Podemos fazer um congui de arroz, podemos fazer uma papa de aveia. A aveia ainda por cima é galactogluca, portanto potencia o leite materno, nutre o baço, é espetacular. Eu não podia deixar de falar do gengibre. Só que a questão do gengibre é que ele move demasiada energia. Ele é tónico do baço, é o único picante equilibrado que existe, mas às vezes é usado em excesso. Então, chá de gengibre eu não recomendo. Ok. Podemos mastigar Eu o fazia isso gengibre. às vezes, mais para o final da gravidez, quando começava a sentir azia. Podemos mastigar uma rodela fininha de gengibre e já chega. É uma hipótese. Podemos cozinhar as papas de aveia com essa rodela também, porque solta a energia, principalmente se nós estivermos a cozinhar em lume brando. Ou então podemos comer cubos de gengibre cristalizado. Gosto de dar esta como última opção porque tem açúcar. Tem açúcar. Sim, há alguns que não têm, são mais difíceis de encontrar, mas existe. Mas a verdade é que muitas vezes só isso é que funciona com algumas grávidas, porque é o sabor adocicado que também nutre o baço, que parece que ali dá o boost que é necessário. Existem muito mais dicas, mas sem dúvida alguma estas são assim as principais. Eu gosto de respeitar quando a fome aparece, exceto nestes casos, porque efetivamente a panela não pode ficar vazia sob o risco do fogo queimar a panela. Sim. Ok? Então tentamos, mesmo o próprio chá, quando bebemos, se é devagarinho, é para não inundar, digamos assim. E vamos comendo 2 horas em 2 horas, respeitar aquilo que é a nossa vontade, quais é que são os apetites que vamos tendo. Ok. E a nível de, por exemplo, dores de cabeça, a nível emocional também, dores de cabeça e dores de costas têm aqui relacionados. Dor de cabeça mais com o peso de pensamentos, de preocupações, e isso também fora da gravidez também se manifesta, obviamente. A dor de costas aparece em alguns casos no primeiro trimestre. Imensos casos, principalmente na lombar, nos joelhos, porque mostra uma fragilidade da energia do rim. Então aí nós temos que reforçar esta energia do rim. Os suplementos aqui são tudo, a alimentação também, o descanso é fundamental, a postura, a massagem. A sério, pessoas, massagem é vida. É vida. Ancestralmente, nós tocávamos uns nos outros, nós conversávamos. Já olharam para os babuínos? Eles estão
a conversar, digamos assim, estão a interagir e estão a tocar-se, não é? Portanto, isto é muito importante. Sim. Massajar os pés, quando nós olhamos assim para o nosso pé, esta é a nossa zona da coluna vertebral, então podemos trabalhar a nossa coluna vertebral nesta zona do pé. Podemos... a única coisa que eu peço para terem especial cuidado é com a lombar e com o sacro. Pouca pressão, é uma área reflexa do útero. Nós usamos essa área para massajar mais firmemente e com alguns óleos essenciais diluídos em óleo vegetal na fase final da gestação, não é? Para permitir um bom trabalho de parto e um bom desenrolar do parto. Então não é agora que vamos fazê-lo. Certo. A fragilidade nos joelhos também mostra isso. Se calhar estamos a comer demasiados alimentos crus, precisamos de comer mais alimentos cozinhados. Então temos aqui algumas questões. Quando tu falaste das dores de costas e das dores de cabeça. E das dores de cabeça. Nas dores de cabeça, massajar. Se melhora com massagem, é porque é uma dor por deficiência de energia. Então temos que tonificar a energia. Se dói as têmporas, pressionar, procurar momentos de maior calma, de maior paz, porque também o atribular e o rebuliço de vida, nesta fase nós estamos muito mais sensíveis a isso, precisamos muito dessa calma, aulas de yoga, tentar a própria meditação. E a nível emocional fazer estas questões, não é? De será que eu tenho medo? E o medo aqui manifesta-se mais na coluna, por isso eu estava a perguntar se que é o rim. Aparecia logo. É o rim. O rim tem o reflexo na força de vontade e no medo, nas inseguranças. Sim, porque vem muitas, não é? Nesta, quer dizer, ao longo da gravidez inteira, da maternidade, obviamente, mas numa primeira fase de será que sou capaz? Será que foi uma boa decisão? Será que temos dinheiro para sustentar um filho? Será que a nossa relação vai aguentar? Portanto, há muitas destas inseguranças que, se nós não tivermos noção delas, se manifestam ali como dor, como bloqueio. Então o corpo, mais uma vez, a dar-nos um alerta do olha para o que é que estás a sentir, olha para o que é que está a surgir nesta fase. E a nível de dores na lombar, então a acupuntura ajuda ou só a massagem? Sim. Ou seja, como é que tu, a nível clínico, sabes que é para intervir mais do que só dietética ou só suplementação? Imagina, às vezes temos que fazer um bocadinho aqui um combo, não é? Eu acho mesmo, a minha premissa é menos é mais. E se efetivamente o que o paciente está a precisar é nutrição, não é? É energia, eu vou avançar muito mais para a dietética e fitoterapia, suplementos alimentares. Se existe alguma estase, algum bloqueio, porque toda a estase gera dor, então eu tenho que intervir com massagem e ou com acupuntura. Mexer. Principalmente se for uma grande estase, acupuntura, porque permite essa mobilidade de sangue e de energia e dos próprios canais que podem estar bloqueados. A massagem consegue trazer, apesar de tudo, tonificação. Ok? Mas é engraçado porque entre acupuntura e massagem, eu às vezes, se eu tiver algum receio num caso clínico para se posso ou não mover demasiada energia, eu às vezes prefiro mexer com a acupuntura do que com a massagem, porque nós mexemos muitos canais, demasiada energia na massagem, e na acupuntura é o ponto. Sim. Faz sentido. Mais específico. É muito mais aquele centro energético e não o todo. Sim. Mas é isto que eu acho que é engraçado nos casos clínicos, porque nós adaptamos muito àquele paciente e os protocolos não são iguais. Sim. Que bom. Como é que tu achas que, assim, se conseguirmos perspectivar numa próxima gravidez, achas que vais ter na mesma enjoos? Sabes que é engraçado teres-me feito essa pergunta, porque eu há bem pouco tempo achava que se calhar ficava só com a Diana. Começo a notar que de facto estou disponível para mais bebés. Não sei se estou em pré-conceição consciente, acho que é importante perceber, mas para já não estou. Estou mais focada que no próximo ano casamos, então quero vivenciar isto e se calhar depois disso, quem sabe. Mas dado o meu caso clínico, eu acho que eu tenho jogos. Porque a minha energia do baço é fraca. Espero que não sejam tão intensos. Espero ter uma maior rede de apoio em meu redor e poder abrandar mais do que fiz na primeira gravidez, porque eu estava com enjoos e eu não me permitia parar. Era não, eu daqui a uns meses eu tenho que parar, eu não posso parar agora. Não, eu tenho que organizar as coisas, porque o que é que vai acontecer quando eu sair daqui? Né? Então eu quero poder fazer, olhem, sabem que mais eu estou com enjoos, se calhar
vou permitir-me reduzir o número de horas de consultas e não Se calhar vou fazer... fazer aquilo que eu digo aos meus pacientes para fazerem. Se calhar vou fazer isso. Sim, se calhar vou fazer isso, boa ideia. Sim. Sabes que eu estando em pré-conceção consciente outra vez, não é? Novamente, hum, o ciclo passado em que eu menstruei, e eu pensei, ainda bem, e partilhei isso também, ainda bem que eu não estou grávida ainda, porque eu senti isso, não necessariamente com os enjoos, mas se eu estivesse agora grávida, eu não me sinto pronta para estar grávida agora, neste preciso momento. Portanto, o meu corpo provavelmente vai manifestar fisicamente e emocionalmente. Então é muito engraçado mesmo. Sim. Quando estamos assim despertas para isto. E não tinha problema se acontecesse, obviamente, e não tinha problema, e nem tem, se tiver desconfortos na próxima e for daquelas pessoas do, olha, estás a ver? Não é por fazeres pré-conceção consciente que não tens desconfortos, não tem nada a ver com isso. Mas estou curiosa para ver como é que vai ser. Eu estou curiosa para começar a fazer pré-conceção consciente. Porque a primeira gravidez foi num rebuliço tal que eu quero perceber se eu gosto de estar grávida. Entendes? Ok, entendo. Sim. Eu não vivi a primeira gravidez e foi até assim, foi tudo tão rápido, tanta coisa para assimilar, não é? Que eu quero poder gostar disso. Eu acho que só na fase final é que de facto senti que gostava e que tinha as coisas organizadas e que apesar de tudo tinha feito um bom trabalho. Sim. Mas quero ver a gravidez mais do que uma to-do list. E a minha primeira gravidez foi muito assim. O que é que nós podemos dizer às grávidas que nos estão a ouvir e a ver e que estão a viver um primeiro trimestre surpreendente pela negativa, porque os desconfortos são muito fortes e não estavam à espera disso? O que é que lhes podemos dizer para confortar um bocadinho? Olha, a primeira coisa é não se culparem, porque isso é o que me chega à consulta, e eu não acredito que o meu bebê está a sentir tudo isto. Então a primeira coisa que eu digo em consulta é: vocês escolheram-se um ao outro. Então está tudo certo, porque as aprendizagens já estão a começar. O bebê é um mestre, então se for numa primeira gravidez é o nosso primeiro mestre, não é? Também é uma responsabilidade para o bebê se formos a ver isso. E da mesma maneira que nós estamos a aprender com isso, o bebê também está, e está tudo certo, não é? Então, respirar fundo. Segundo, ter consciência de que desconfortos e quando, porque a altura do dia em que aparece, a relação com algum alimento, a relação com alguma emoção e com pessoas em nosso redor, Era o que eu ia dizer. pode-se manifestar. Às vezes nós não nos apercebemos, mas apesar de nós amarmos muito alguém, aquela pessoa naquele instante não está a constituir uma mais-valia. E pode não estar a constituir ali, naquele período. E depois ser a pessoa que nós até queremos perto de nós, na reta final do parto e o que for. Olha, e também eu gostava de dizer uma coisa que é a nível transgeracional. Temos de trazer a Andreia, claramente. Por favor. Claramente. É a altura em que a mãe, não é? A mulher tem componente genética dentro de si que vem de outra família que não é a sua. E portanto há aqui coisas que estão a mexer e que às vezes não só pelo emocional não chegamos lá e só pelo físico também não chegamos lá, porque há toda uma família dentro, toda uma carga familiar dentro daquela mulher naquele momento. Então deixar aqui isto também um bocadinho em aberto, porque existe. E esta repulsa pode manifestar-se por causa disso. Não é? Não é consciente, eu não sei porque é que eu amo tanto o meu marido e agora estou a sentir esta resistência ao contacto, ao toque. Respeitem-se mais uma vez. Eu acho que é isso, é esta consciência. Então, lá está, o que é que eu estou a sentir? Como é que isso me faz sentir, não é? Se há culpa associada, se fico irritada por estar a ter aquele sentimento, se fico triste, desiludida, não é? Preocupada, se queremos voltar atrás na decisão. Portanto, há aqui uma série de coisas. Acima de tudo, eu acho que mapear isto. E com base nisso, procurar ferramentas que tenhamos desde já ao nosso dispor. E se não tivermos, procurá-las. Perceber se existe em nosso redor uma rede de apoio, porque se não existe, então já está aí o nosso ensinamento, vamos criá-la. Sim, não é? E essa rede de apoio, eu costumo dizer que é feita de duas linhas. A linha familiar e de amigos e a linha de profissionais. Claro que às vezes como profissionais nós tornamos-nos amigos
é inevitável, somos pessoas. Sim. Mas é importante perceber, na nossa família, no ciclo próximo, ou vizinhos, não é? Como tu que tens uma comunidade, com quem é que podes contar. E às vezes nós apercebemos que a nossa melhor amiga, que nós sempre pensámos que ia estar perto de nós, ou o nosso melhor amigo, não são as pessoas que vão estar lá para nos apoiar, e não é porque eles não querem, é porque não estamos a sentir que é possível. E está tudo bem, não é? Está tudo bem. Para mães de primeira viagem, deixo uma recomendação que a minha melhor amiga na altura me tinha deixado e que eu tinha achado disparatado, que é estar rodeada de outras mães. Eu achei completamente disparatado. E não é. Não é. Sabes que posso partilhar a experiência profissional com o Estado de Graça, o programa online de maternidade consciente que está a decorrer neste momento, começou a semana passada, que essa é a grande mais-valia, é grávidas estarem juntas num programa, terem um grupo disponível onde podem partilhar, e tantas vezes acontece, elas falarem, eu quando chego para dar uma resposta, elas já deram a resposta entre elas. Que bom. E dizerem, hoje fui à ecografia fazer estas partilhas, fui à ecografia, ouvi a primeira vez o coração do bebê, e umas que vão mais à frente na gravidez recordarem esse momento foi tão marcante para mim. Isso é espetacular. Eu fico assim deliciada, sabes, a assistir. Olha, o curso para pós-parto e parentalidade intuitiva e consciente da Essence, ele, desde a questão da pandemia, foi desenvolvido para online também. E eu achava que muita coisa se ia perder. E não, isso ganhou-se. As pessoas aproximaram-se, porque no presencial, isto é tão engraçado, não é? Nós estamos presentes, nós estamos ali e, na verdade, nós estamos com o grupo. Então, nós no presencial vamos com o pai. Ou com quem, de facto, sentimos que efetivamente vai estar lá mais para nós. E quando eu digo pai, mãe, não é? Com a família que efetivamente gerou o bebê. E às vezes nós queremos falar com a outra grávida da fila da frente, mas estamos no curso e não é que essa partilha não exista, porque existe, mas é só quando há o lanchinho, etc. E eu tenho notado cada vez mais que lá está estes momentos em que nós criamos os lanchinhos para eles comerem, e durante o online as pessoas ficam... aliás, nós dizemos, troquem e-mails, troquem contactos. E quem está disponível para isso troca. E depois, até são os primeiros a saber, o filho da Tânia nasceu, o filho da Ana nasceu. E isso é tão giro, tão giro. Mesmo. Sermos também facilitadoras dessas redes, não é? E isso é, na verdade, a nossa comunidade, não é? Sim. Por isso também a razão pela qual nós criámos o Telegram. É uma coisa que já andávamos a pensar como é que iríamos fazê-lo. E o Telegram funciona maravilhosamente. Sim, é verdade. Bem... Existem outros desconfortos, mas que efetivamente são tantos que eu acho que é importante, depois deste mapear, nós falarmos diretamente com as pessoas. Portanto, todas as dúvidas que vão tendo, se daquilo que nós conseguimos esclarecer, esclarecemos. Dos profissionais que trazemos também podem entrar em contacto. Estava a lembrar-me da Ana Miguel também, algum desconforto que existe. A Ágata, sacrocraniana, na gravidez. Sim, que também faz na gravidez, exatamente. Não é? Portanto, também é muito importante. Mas, acima de tudo, perceberem que a gravidez pode ser um processo muito bonito e não penoso. Sim. Não temos que aguentar nada disto. Não é? Sim, é só compreender porque é que está a acontecer e ter a melhor experiência possível. Obrigada por me receberes, Catarina. Olha, adorei estar neste papel de entrevistadora, de fazer as perguntas. Não, mas eu também te fiz perguntas. Sim, portanto, é verdade. Foi aqui um bocado... Ping-pong, de volta! Oh, não! Para quem não sabe do que estamos a falar, ver o podcast Ping-pong. Partilhem este episódio. Subscrevam. E juntem-se a nós no Telegram. Podemos todas estar juntas de forma tão fácil. Como é que é? E deixar o comentário no Apple Podcast. É verdade, isso é importante. Nós somos péssimas, deixamos sempre estas coisas passar. Sim. Outra coisa, devia ter sido inicial. O evento Mami Talks acontece já no dia 16 e 17 de outubro. As inscrições estão a decorrer. Não há limites, porque não há um espaço físico. Não é portanto, juntem-se a nós. Até breve. Boa semana.